agora eu vou fazer um corte. Eu vou para a biologia da época, tá? Sobretudo, um biólogo alemão chamado Wilhelm Hux, tá? É R-O-U-X, Wilhelm Hux. O Wilhelm Hux ele é considerado um neolamarquista, tá? E o Hux ele é um fisiólogo, um fisiologista, né? E ele vai se opor aqui ao pensamento darwinista. Por quê? Porque ele observa que quando Darwin coloca a questão, né, da evolução, para eles conversam, o Darwin, quando ele vai colocar, né, a questão dele, ele está se baseando na relação entre o indivíduo e o meio. A ação do meio agindo sobre o indivíduo. Quando o Darwin coloca essa questão, tá, e essa é a crítica do Hooks ao Darwin, ao darwinismo, tá, e, sobretudo, a um outro fisiologista e embriologista chamado Ernst Haeckel, tá, que vem pela linha darwinista, tá, tentando dar ao pensamento do Darwin vamos dizer assim, um suporte fisiológico, tá? O Hooks vai de encontro aos dois. Por quê? Por motivos distintos, tá? No caso do Darwin, é porque quando o Darwin faz os seus estudos da evolução das espécies, o Hooks ele diz que o fato de você descrever numa linha de tempo, né, as características dos seres vivos não é capaz de dar explicação sobre essas modificações. Porque é isso que o Darwin está vendo, está fazendo. Ele está vendo, está descrevendo, vamos dizer assim, a anatomia dos seres vivos e está vendo. Então, o que é que ele está vendo? Ele está dizendo o seguinte: é que o fato do Darwin descrever a relação entre as estruturas anatômicas do vivo com o meio, com a sua adaptação ao meio, não explica o processo, vamos dizer assim, o Darwin não vai usar esse termo, mas nós podemos usar agora a gênese daquelas estruturas. E mais, a posição darwinista pensa uma luta entre indivíduos, o mais forte sobre o mais fraco. A vitória. Se bem que o Darwin não coloca nesses termos, tá? Ele vai dizer o mais apto e o menos apto. Ora, daqui a pouco eu vou entrar no Haeckel, tá? Vamos para o Hooks, a crítica que o Hooks faz ao, ao, ao Darwin. Existe um livro do Hooks, né, que inclusive foi o que chamou a atenção do Nietzsche, e essa é uma questão que a Minelli tinha me colocado, né? A partir de quando o Nietzsche começa a pensar a questão da vontade de potência, né? É a partir, sobretudo, da leitura desse livro do Hooks, chamado A Luta Seletiva das Partes do Organismo. Olha só, Luta Seletiva das Partes do Organismo. Tá? Esse é um livro de 1881. Tá? Nós vamos ver que essa questão começa a ficar clara para o Nietzsche a partir de 1883, mais ou menos,
As datas eu não gravo de cabeça, data de publicação de livro. Esse aqui eu tive que fazer uma colazinha aqui, buscar a minha cola, porque professor também tem o hábito de colar, né? Se aluno tem direito à cola, professor também tem o direito de exercer o direito à cola. Então, se eu não me falha a memória, no Zaratustra, é o primeiro, são os primeiros momentos em que o Nietzsche começa a falar de vontade de potência, começa a elaborar a vontade de potência. E, se não me falha a memória, o Zaratustra é de 1883, alguma coisa assim. Tá? Vamos ver isso também no Etiomo. Se vocês pegarem os fragmentos póstumos do Nietzsche, né? Eu tenho uma versão que não é dos fragmentos póstumos, mas é uma reunião de textos intitulado Vontade de Potência, né? E se você pegar os textos, os fragmentos que estão nesse Vontade de Potência, é tudo datado da década de 1880. Tá? Alguma coisa de 1870, mas coisa assim ainda estava assim no esboço, mas começa a ganhar força, começa a ganhar solidez a ideia de vontade e potência na década de 1880, tá? A partir da leitura desse personagem, né, Wilhelm Hooks. Tá? E o que o Hooks está pensando? Ele está vendo que o organismo ele é constituído por partes. Né? Ora, e essas partes elas não estão passivas, elas estão ativas. E ele começa a observar, aliás, ele escalona essa luta interna. Olha só, é uma luta interna, não é uma luta com um outro organismo. Antes do organismo entrar em luta com outro organismo, ele está em luta consigo mesmo, porque um corpo é multiplicidade, e multiplicidade é diferença. E diferença é divergência. Todo ser é conflituoso por excelência. Tá? Então, ele começa a fazer três níveis. O Hooks ele elabora três níveis no qual essa luta se dá no interior do organismo. O primeiro nível é o nível molecular. Tá? Ora, quando a gente pega uma célula, quando a gente pega uma célula, observa uma célula, ela é composta por uma infinidade de moléculas, moléculas diferenciais. Elas estão numa relação diferencial ali. Tá? Por outro lado, a célula ela está onde? Ela está num meio no qual ela tem que absorver elementos, tá? Para poder se manter. Ora, essa absorção de elementos, podemos chamar de nutrição, tá? Ele vai implicar que, de acordo com, primeiro, o meio em que ela se encontra, tá? Vai produzir uma determinada reação na célula. E essa reação da célula ela vai ser determinada pela, pelos elementos que são preponderantes no interior daquela célula. É aí que ele começa a observar, ele como embriologista, ele começa a observar a diferenciação das células no interior de um organismo, no desenvolvimento de um embrião. As células elas vão se diferenciando, por quê? Porque é uma questão, porque como a célula ela é limitativa, né? As moléculas que estão no interior da célula, elas começam a lutar entre si e aquelas que têm dominância ou preponderância sobre as outras moléculas,
ela começa a absorver mais as moléculas necessárias para ela. Olha só, nós estamos aqui no século XIX, ainda não se fala em genética, tá? Porque quando a gente vai para a embriologia a partir da genética, a coisa vai mudar, tá? Mas aqui ele está observando isso, que o desenvolvimento do embrião é um desenvolvimento o quê? De diferenciação. Ora, e essa diferenciação já começa a partir de uma luta interna na própria célula a partir das moléculas. As moléculas que estão em confronto entre si e aquelas que têm preponderância sobre as outras, ou seja, dominância sobre as outras, ela começa a absorver as moléculas que estão em volta, no meio, né, para o crescimento, para o seu próprio crescimento. Então, esse seria o primeiro nível de luta interna das partes. Um outro nível, né, um nível superior, seria o nível das próprias células. Da mesma forma, as células têm uma limitação dada pelo espaço em que ela se ocupa. Tá? E as células que dominam as outras células, elas vão permitindo o que? A diferenciação daquele organismo. Tudo bem aqui? Por último, ele vê o terceiro nível, que é o nível dos tecidos e dos órgãos, que também vai ter uma luta aqui, mas essa luta já tem uma modificação. Essa luta ela é regulada ou autorregulada. A nível de tecidos e de órgãos, essa luta ela sofre uma regulação. Por quê? Porque o desenvolvimento exacerbado de um órgão, de um tecido, pode colapsar, e com certeza vai colapsar, o organismo como um todo. Então, vamos dizer assim, essa luta interna do organismo, no frigir dos ovos, é uma luta autorregulatória ou autoformativa. O organismo se constitui ou se constrói a partir de uma luta interna, mas uma luta autorregulada ou autoformativa. Tudo bem aqui? Então é daqui que o Nietzsche está tirando a ideia, né, de vontade de potência,